Estamos ao vivo para falarmos hoje sobre um assunto muito importante, sobre o ferro na alimentação vegetariana e também na alimentação não vegetariana, né? O ferro ele é muito necessário, ele é muito importante, independente da escolha alimentar. Então, entrem aí, vamos falar sobre ferro hoje, deixe suas dúvidas, vai ser uma conversa bem dinâmica, bem legal. Quero mostrar para vocês alguns mitos, algumas inverdades que perduram, né? E como a gente também consegue rebater essas inverdades. Então, quem tiver dúvidas, aproveitem. Boa noite, Lucas, João, Rebeca. Deixa eu deixar aqui, então, um título para vocês saberem. Entrando. Opa, eu tô sem o meu suporte do celular, então vamos torcer para dar tudo certo. Pronto, aí eu vou deixar aqui o título e vou dar um pin. Pronto. Então, boa noite pessoal. Sabia que isso ia acontecer em algum momento. Começou cedo demais. Mas então, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre ferro. Bom, acho que depois das proteínas, o ferro é um dos grandes mitos, uma das grandes dúvidas de quem pensa em adotar o vegetarianismo. É também um mito assim levado de geração em geração dentro da classe médica, então os médicos não estudam muito sobre nutrição e acabam falando muita coisa inverdade, muita coisa incorreta. Então, espero que a gente saia dessa live hoje muito assim, tranquilos em relação ao ferro, tá? Primeiro, vamos pensar sobre as necessidades diárias, tá? A gente tem uma necessidade diária de 18 miligramas de ferro para mulheres, para 8 miligramas para homens e 27 miligramas para gestantes. Então, e crianças variam um pouquinho, mas fica ali na faixa de 8 a 15 miligramas. Então, essa necessidade de ferro para homens é muito fácil de alcançar. Inclusive, os homens, o risco de deficiência de ferro é muito mais relacionado a mulheres, né, para mulheres, do que para homens. Porque homens não perdem sangue mensalmente, como acontece com as mulheres, e a necessidade, logo, né, a necessidade do ferro para homens é muito menor que para mulheres, e homens tendem a comer mais. Então, geralmente não é uma deficiência comum entre homens. Eventualmente, homens que praticam exercícios físicos, que têm uma demanda de ganho de massa maior, podem precisar de uma suplementação de ferro ou de um aporte, enfim, de ferro extra, mas não é tão comum essa necessidade, né? A gente não avalia tanto, não verifica tanto isso em consultório. Já mulheres, nós temos sim mais assim, predisposição, e a deficiência de ferro ela é uma das mais prevalentes no mundo inteiro. Em torno de 1/3 da população mundial tem deficiência de ferro. Então, a cada 3 pessoas, uma tende a estar com deficiência ou insuficiência desse mineral. Ele é muito, muito importante, né? Para que serve o ferro? Por que a gente se preocupa tanto com o ferro? Na idade adulta, ele tem uma importância, e na infância, né, na adolescência tem outra. Na infância e na adolescência tem uma importância enorme também para propiciar o crescimento da criança. Então, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza a suplementação profilática. Então, a título de evitar uma deficiência a partir dos 3 meses de idade dos bebês, né, até os 2 anos no mínimo. Depois, quando fecha 2 anos, não é para suspender, é para avaliar se precisa seguir tomando. Acontece com alguma frequência de adolescentes aparecerem no meu consultório, mulheres, né, meninas, adolescentes, aparecem no consultório que recém viraram vegetarianas, faz meses, né, pouco tempo que viraram vegetarianas, e passaram por algum médico que falou que ela estava com anemia e precisava voltar a consumir carnes. Só que, na verdade, às vezes essa anemia, ela não é nesses últimos 3, 6 meses que aquela adolescente decidiu virar vegetariana. É uma anemia que já vem desde a infância. Por quê? Está em fase de crescimento, está precisando, está tendo uma demanda de ferro muito grande.
E muitos médicos, infelizmente, acabam não sabendo avaliar tão bem e acabam não fazendo essa suplementação da forma correta, da melhor forma. Então, na infância e na adolescência tem uma importância tão importante, né, tão grande, a ponto de que é preconizada uma suplementação mesmo sem avaliar exames, né, lá na primeira infância. E depois disso tem essa importância que vai se seguindo. Na idade adulta, nós temos também uma grande, né, necessidade de ferro, porque o ferro ele transporta, ele na verdade é um dos nutrientes mais presentes na hemoglobina, que é a célula que transporta oxigênio no nosso organismo. Então, se nós não temos ferro, né, se nós não temos uma boa produção de hemoglobina, a gente está se sentindo mais cansado, a gente não tem a oxigenação necessária para o nosso organismo. O que a oxigenação faz? Ela ajuda a fornecer energia. Então, o oxigênio, né, que está sendo levado a todas as células do nosso organismo, ele vai participar do ciclo, né, ciclo de Krebs, do ciclo de energia dentro das mitocôndrias para gerar energia. Basicamente, a gente precisa de energia. Então, se a gente tem o ferro baixo, uma produção de hemoglobina mais baixa, a gente tem sintomas muito clássicos da deficiência de ferro, que é cansaço, indisposição, aquela sensação de desânimo, que inclusive muitas vezes pode ser confundido com depressão. Então, às vezes, até hoje eu tive um caso de uma paciente que procurou uma psiquiatra achando que estava com depressão, e a psiquiatra achou que poderia ser deficiência de ferro e ela encaminhou a paciente para mim. E aí nós avaliamos, fizemos o ajuste do ferro e ela se sentiu muito melhor depois de poucos meses suplementando. Ela já estava se sentindo muito mais disposta, muito mais animada, assim, interessada nas atividades, que parecia depressão. Então, claro que tem casos que é depressão, né? Mas tem casos que é deficiência de ferro. Então, é interessante investigar como um todo, né? Não colocar tudo numa única desconfiança, porque às vezes a gente poderia, inclusive, ajustar algum sintoma de uma maneira mais simples, né? Como um outro caso também da queda de cabelo. Muitos pacientes que têm deficiência de ferro também têm queda de cabelo. Por quê? Para fazer cabelo, o corpo tem que estar com tudo sobrando, né? Por que ele vai fazer cabelo, que é algo que não tem uma utilidade no organismo, se ele não tem o básico nem para fazer uma célula vermelha para levar oxigênio? Então, se a gente está com uma insuficiência, um baixo estoque de ferro, o corpo ele vai deixar com que as coisas menos importantes fiquem para depois. E aí a produção de cabelo, né? O cabelo é a última coisa que o corpo vai querer fazer nesse momento. Então a gente acaba tendo essa perda de cabelo. E aí, falando sobre essa questão de não olhar com um olhar mais completo, as pessoas às vezes vêm de médicos, vêm de outros nutricionistas tomando uma série de suplemento para todo tipo de coisa, assim, eu brinco que está pronto para ir para a lua, porque tem tanto suplemento ali que não precisa mais nem comer, mas não tá suplementando ferro adequadamente. Às vezes a dosagem é muito baixa, às vezes não tem nem ferro, e a gente vai olhar o exame e tá super deficiente. Então existem aqueles suplementos até para cabelo, né, para fortalecer, para crescer. Esses suplementos eles têm um monte de coisa, mas eles têm uma dosagem de ferro muito baixa. Por quê? Porque não pode também tomar ferro se não precisa. Então a Anvisa nem libera que esses suplementos tenham uma quantidade grande de ferro. E aí a pessoa toma, sente uma pequena melhora, mas também não é o suficiente para fazer um ajuste mais duradouro. Então fica também dependente desses suplementos. Então o ferro, como vocês já devem estar imaginando, depois de eu ter falado aqui uns 10 minutos, ele tem uma importância crucial, né, no nosso organismo. E eu não comentei também a importância para o ganho de massa, né? Cheguei a tocar ali um pouquinho, mas a importância para o ganho de massa. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente precisa primeiro de energia circulante, de oxigênio circulante para ter a energia para o próprio exercício, né? Então, eu quero ter fôlego, preciso ter oxigênio circulante. Eu quero ter força, preciso ter oxigênio circulante. E aí, depois que eu fiz esse exercício, que eu criei então uma demanda para o organismo, ele precisa reparar aquela musculatura que foi lesionada naquele período. E o que vai nesse reparo? O que acontece nesse músculo? Bom, ali vão aminoácidos, né, componentes
para formação muscular, que, né, são as chamadas proteínas, mas ali também tem bastante acúmulo de ferro. Então, se eu tenho pouco ferro no corpo, eu estou inclusive dificultando o ganho de massa. Então, olhem que importante, né? Isso aconteceu já algumas vezes no consultório, de pacientes que vêm treinando super bem, tomando um monte de suplemento proteico, e aí a gente vai avaliar os exames e o ferro tá baixo. E aí, né, não o ferro sérico, a ferritina, né, o estoque de ferro, tá baixo. E aí a pessoa não tá ganhando massa como ela quer, ela vê que ela não tá conseguindo render muito bem no treino, ela treina e não vê o resultado. Às vezes é falta de ferro. Claro que tem que ser bem avaliado, né, tem que entender todo o contexto, mas algumas vezes eu já investiguei, já descobri com o paciente, a gente já tratou e a pessoa trouxe um resultado muito diferente em poucos meses depois, quando a gente conseguiu ajustar ferro, às vezes vitamina B12 também, né? Tem uma série de nutrientes envolvidos nesse reparo muscular. Hoje mesmo, então, eu abri uma caixinha de perguntas e algumas perguntas eram sobre o ferro, então eu lembrei de uma delas que é clássica aqui, que eu acho que toda vez que eu abro caixinha, alguém manda. A pessoa fala assim, meu ferro está ok, mas a ferritina está baixa. O que isso significa? Bom, ferro sérico, né, o ferro circulante no sangue, que é o significado de sérico, é só o que tem no dia, é só o que está solto, assim, é uma moléculazinha de ferro solta circulando no nosso sangue. A ferritina, ela é uma proteína, que eu brinco que é como se fosse um ônibus, que está carregando várias moléculas de ferro dentro. Dentro de cada ferritina cabem 4.500 moléculas de ferro. Então, uma ferritina, 4.500 moléculas de ferro. Agora, ferro que está circulando no sangue é só um ferrinho circulando ali no sangue. Então, o que me interessa saber do ferro? Nada, porque o ferro que está circulando no sangue não serve para nada para uma avaliação de estoque. Agora, ferritina, sim. A ferritina é o quantos ônibus eu tenho circulando com 4.500 moléculas de ferro, se tiver cheio, né? Porque às vezes eu brinco que o ônibus está vazio, quando a gente avalia um outro marcador, que é o índice de saturação da transferrina, que daí a gente vê que o ônibus às vezes está vazio, então tem até uma quantidade ok de ferritina circulante, mas aquela quantidade não está cheia, então também temos que ajustar. Por isso que é tão complexo, não é assim bater o olho no exame, olhar pela referência e achar que está tudo bem, que não é tão simples assim, tá? Eu sei, que saco, ela fica falando que é complexo e só ela entende. É que a gente estuda por anos e anos e anos, né, bioquímica, para poder desmembrar a informação para o paciente. Então, se fosse assim tão simples, né, não precisariam ter tantos profissionais tão especializados, enfim. Mas eu tô tentando, de uma certa forma, deixar um pouco mais mastigado para vocês, pelo menos entenderem e também não serem, né, enganados numa consulta, ou daqui a pouco a pessoa também não estudou tanto e acaba dando uma resposta meio leiga. Mas, de maneira geral, o ferro que circula no sangue não é um marcador específico de estoque, ferritina sim, e a ferritina tem que estar cheia de ferro. E aí entra mais um detalhe chato dessa história de avaliação de exames, chato para quem não gosta, eu adoro, né? Que é, se nós estamos com algum estado mais inflamatório no nosso organismo, por exemplo, se eu tô com o fígado mais inflamado, se eu tô, inclusive, com alguma gripe, com alguma inflamação qualquer, bati o dedo do pé, ou com o pé inflamado, claro que inflamações pequenas não tem tanta diferença, mas eu tô com alguma inflamação no corpo, o corpo ele pensa, preciso me defender dessa inflamação. E aí, o que piora a inflamação é ferro circulante no sangue. Então, o corpo decide que ele não quer que ferro fique circulante no sangue e ele libera mais ônibus, mais ferritina, para recolher tudo que tiver de ferro sobrando pelo organismo. Então, a gente tende, no estado inflamatório, ter uma ferritina mais alta, mas muitas vezes essa ferritina não está repleta de ferro, ela está vazia. Então a gente não confia na ferritina por si só, né, como estoque. A gente precisa também saber se a pessoa está inflamada ou não. Então tem outros marcadores que a gente precisa investigar para saber se o estoque de ferro está adequado. Espero que não tenha ficado muito complexo, mas é um detalhe que precisa ser avaliado com um profissional, porque, né, se precisa ser ajustado, suplementado também, vocês precisam saber a dose, o tempo e tudo mais.
mas eu acho que é legal eu comentar porque é uma dúvida muito recorrente, né? Ah, o ferro, a ferritina e saturação de transferrina, e o que tem a ver com inflamação? Então, acho que é interessante que vocês tenham alguma ideia sobre isso. E tem uma outra coisa interessante. Então, a falta do ferro é péssima, né? A gente tá vendo aqui, eu tô falando pra vocês todos os riscos envolvidos, todos os sintomas muito clássicos envolvidos. Tem um outro sintoma também que é interessante vocês atentarem, que às vezes o sono também fica muito cortado, pouco profundo, insônia terminal, aquela insônia que a gente acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, também é um dos sintomas de falta de ferro. Então, praticamente tudo que acontece com quase todo mundo é sintoma de falta de ferro, e porque realmente falta de ferro é um dos problemas maiores, assim, a maior deficiência nutricional existente no mundo. Então, realmente é muito comum a gente precisar ajustar o ferro. Daí tem uma outra questão que eu ia comentar, que é o problema é o excesso do ferro também. O excesso do ferro, isso acontece daí normalmente mais em homens, justamente por não terem a perda de ferro mensal, né, a perda de sangue mensal. E o excesso do ferro também é prejudicial. Então, quando faz um exame e a ferritina está super alta, também é um problema. O que essa ferritina alta geralmente tá me dizendo? A pessoa provavelmente está com alguma inflamação no fígado, porque a ferritina ela fica grande parte depositada no fígado, e se o fígado está inflamado, está machucado, essa ferritina extravasa para o sangue e fica muito mais alta no exame. Essa pessoa está com um maior risco de algum problema cardiovascular, porque a ferritina em excesso, o ferro em excesso começa a se depositar em partes do organismo que não deveria estar sendo depositada, e uma delas é no coração. E quando está depositado no coração, o coração também fica menos funcional. E então, assim, é um marcador de risco inflamatório. A pessoa está com inflamações no organismo, ela está com o fígado provavelmente menos funcional, se isso se prolonga por muito tempo, ela começa a ter riscos cardiovasculares envolvidos. Então, por isso, inclusive, que na medicina os médicos têm muito receio de suplementar ferro, porque o excesso também vai fazer mal. Então, a gente tem... eu fiz um artigo para uma revista de uma faculdade que era ferro, nem pouco e nem... Eu não lembro como é que era, acho que era nem muito, nem tão pouco, alguma coisa assim. Porque é isso, tem que estar na média, não pode estar faltando e nem em excesso, tá? Agora, então... acho que algumas pessoas mandaram algumas dúvidas. Eu vou tentar ir respondendo pra gente poder interagir um pouco mais. Temos a Toinha que botou: ferro pode dar alergia na pele de criança de 10 anos? Tudo pode dar alergia, né? Tem que ver que, não sei se eu entendi bem, se pingou na pele e deu alergia, ou se a criança tomou e teve alguma reação alérgica. Pode, com certeza, e tem que investigar se é o ferro ou se é algum outro componente que está naquele suplemento. Às vezes esses suplementos, principalmente para crianças, eles vêm com muito tipo de adoçante, corante, né? Assim, formas de dar uma escondida no gosto, e aí de repente não é o ferro em si, pode ser outros componentes. É legal talvez buscar uma manipulação do ferro puro e simples, né? Sem nenhum outro aditivo, e testar então como que vai ser a reação da criança. Claro que se a reação foi muito forte, tem que ser também investigado com um médico, né? Às vezes até ser feito uma análise no próprio hospital, mas qualquer coisa pode dar alergia, né? Então, se percebeu algum tipo de reação, é importante reportar a quem fez a prescrição para poder estudar a melhor forma de ajustar dessa forma, tá? Se a criança já engole cápsulas também, é mais fácil se o problema for algum corante, algum conservante, né? Coloca numa cápsula e fica mais fácil de esconder o gosto, né? Deixa eu ver aqui, alguém botou mais alguma perguntinha. A Raquel mandou um oi. Então vamos ver aqui para baixo, que as pessoas botaram dúvidas. O Lucas colocou: excesso de álcool mais carnes pode fazer com que a pessoa fique com a ferritina muito alta? Sim, porque são dois alimentos, né, dois componentes que têm esse potencial mais inflamatório para o fígado, principalmente, né? Tanto o álcool quanto carnes têm esse potencial muito grande de inflamação no fígado. E aí, quando o fígado inflama, a ferritina pode extravasar, e também é uma resposta inflamatória do corpo aumentar a ferritina.
Sim, são dois fatores bem grandes de predisposição a aumento de ferritina. E às vezes já aconteceu de eu atender pacientes que estão com uma ferritina super alta, mas elas estão com deficiência de ferro. Olhem que curioso, que paradoxo, né? Então às vezes a pessoa bate o olho ali, não, a ferritina tá ótima, mas na verdade está com uma baita deficiência. Só que a gente não pode suplementar ferro numa pessoa muito inflamada. A gente tem que primeiro desinflamar essa pessoa, porque se a gente suplementar uma dose muito alta de ferro para essa pessoa inflamada, ela vai piorar a inflamação. Então a gente tem que, às vezes os pacientes também não entendem por que eu não dei uma dosagem mais alta, ou por que a gente tá fazendo primeiro uma coisa, depois tem que fazer outra, porque são processos no nosso organismo, né? A gente precisa deixar o nosso corpo mais funcional para poder receber, às vezes, uma suplementação. E o caso do ferro é bem clássico nesse sentido. A Adriane colocou: minha filha tomou 2 dias de ferro em cápsulas e ficou com muitas dores no braço, mãos e dedos. Não tem nenhuma relação direta que eu consiga te dizer. A gente tem que pensar primeiro qual é a dosagem dessa cápsula, né? Qual era a necessidade dela, se ela já tinha algum tipo de reação anterior em relação a algum tipo de alimento, mas é muito pouco assim relacionável essas dores no braço, mãos e dedos com o uso do ferro. Não é tão comum. Seria importante investigar pessoalmente, né? Assim, individualmente. No doutor, ele está com falta de ferro e com alergia. Essa falta pode dar esses sintomas. Acho que ela tem... Não, alergia não é um sintoma de falta de ferro. Não, alergia, assim, geralmente a alergia, ela pode vir de várias formas, né? Mas a alergia de fundo alimentar pode ter relação com o intestino mais inflamado, com uma desbiose intestinal, pode ter relação com uma parte mais intestinal, mas não exatamente com falta de ferro. A Renata colocou: obrigada pela explicação sobre o índice de saturação. O meu caiu e estou com queda de cabelo e sono interrompido. Então possivelmente precise ajustar suplementação, dosagem, né? Enfim, todo o combo do ferro. E aí, então, agora a gente falou bastante sobre exames, sobre suplementação, mas eu quero entrar na parte que eu mais amo, que eu acho que é a parte que nós todos podemos fazer a partir de agora, que é as fontes alimentares, né? Então, o que eu quis falar até agora eram realmente a importância e como que a gente avalia e ajusta, mas a gente também tem que pensar na prevenção dessa deficiência de ferro. E como que a gente previne? Com alimentação, tá? Se o ferro está deficiente, a gente realmente vai ter que suplementar, mas se a gente já está com ferro bom e a gente quer manter esse ferro bom, a gente tem que ter uma boa alimentação. O ferro, ele é muito delicado no nosso corpo, porque o corpo ele precisa de ferro, mas ele não pode ter em excesso. Então, o que a gente tem no corpo? O nosso corpo é tão inteligente que ele tem o que eu chamo de um porteiro, que mora lá no nosso intestino, que está decidindo o tempo inteiro quem vai entrar e quem vai sair, principalmente em relação ao ferro. Então, é a ferroportina que se chama. Então, ela fica lá na hepsidina, né? Hepsidina e ferroportina. Ela fica lá no intestino, decidindo se vai entrar ou não vai entrar as moléculas de ferro. Se a gente come uma grande quantidade de ferro e não precisa de tudo aquilo, o corpo vai fechar a porteira, não vai deixar entrar. Se a gente come pouquinho ferro e precisa de muito ferro, ele vai deixar a porteira totalmente aberta. Por favor, entre, precisamos de você. Então, o nosso corpo, ele tem uma forma também de ajudar com que esse ferro aumente. A gente tem também que pensar que, então, a gente tem que dar as fontes alimentares, né? Se a gente não está comendo as fontes, o corpo não está tendo o que ele precisa. Na alimentação vegetariana, as fontes alimentares maiores de ferro são justamente as fontes de proteínas também. Então, é o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, a soja, né, o tofu. Esses alimentos, eles têm uma ótima quantidade de ferro. Então, se a gente está buscando já ter as fontes proteicas, a gente já consegue ter essa oferta, né, de ferro. Só que tem 2 detalhes importantes. Primeiro, nesses grãos existe um composto que se chama fitato.
E os fitatos, eles atrapalham um pouquinho a absorção do ferro no nosso corpo. Então, a gente quer eliminar ou reduzir esses fitatos. Como que a gente faz para que essa absorção então seja melhorada, né? Que a gente reduza esses fitatos? A gente faz aquele truque da vovó, que é deixar de molho o grão do dia para o outro. Deixar de molho faz com que o corpo, com que o grão, ele reabsorva, ele reduza essa quantidade de fitatos que está ali presente. Então, a gente vai melhorar essa absorção. Então, truque número 1, deixar de molho os grãos de um dia para o outro, já é suficiente para a gente poder reduzir esses fitatos e melhorar essa absorção. E o truque número 2 é a gente adicionar alguma fonte de ácido, né? Geralmente ácido ascórbico, que é a vitamina C, pode ser também o ácido málico, que seria o vinagre de maçã ou o próprio vinagre de álcool. Mas, assim, a vitamina C ela tem um potencial ainda mais interessante para outros aspectos do nosso corpo, mas qualquer ácido já auxilia bastante nessa absorção do ferro. Então, a gente deixar de molho e consumir junto com uma fruta, usar um limão, usar um vinagre, né? Usar alguma fonte, então, ácida junto com a refeição, porque a gente vai melhorar essa absorção. Temos também os inibidores da absorção do ferro. Então, a gente também não quer esses outros inibidores. Quais são? Cálcio em excesso. Claro que o cálcio, por exemplo, que está ali presente na semente de gergelim ou no vegetal verde escuro, não é uma quantidade tão grande a ponto de inibir a absorção do ferro. Mas, por exemplo, laticínios, eu tenho pacientes que decidem se tornar vegetarianos ou volacto-vegetarianos e consomem muitos laticínios nas refeições principais, acabam comendo queijos, né, molhos brancos, enfim, junto com as refeições principais, e a gente vai ver os exames, tá com uma deficiência, às vezes até bem acentuada, de ferro. Então, laticínios com refeição principal não combinam, tá? Já não combinam em geral com a alimentação geral, mas principalmente em refeições principais, não consumir laticínios, principalmente assim no dia a dia, né? Então, laticínio, se quiser consumir, eu sempre digo que é enfeite, pouquinho, e de preferência mais nos lanches do que na refeição principal. E outro componente que é muito clássico do brasileiro e acho que do mundo todo, que é tomar aquele cafezinho pós-refeição. O cafezinho, ele também atrapalha bastante a absorção não só do ferro, como do zinco e de vários outros minerais muito próximo à refeição. Então, esperar pelo menos 1 hora pós-refeição para tomar um cafezinho seria o ideal. E outra coisa também que tem uma certa, assim, é relativamente comum, é o chocolate também. Então, o chocolate, esperar pelo menos 1 hora também, porque o chocolate também prejudica essa absorção. Então, vamos recapitular. Fontes alimentares, principalmente nos grãos, nas leguminosas. Para a gente melhorar a absorção, a gente deixa de molho e adiciona uma fonte de vitamina C, né, uma fruta, por exemplo, ou um vinagre, ou um limão, enfim. E para não piorar essa absorção, a gente não consome tão próximo das refeições café, chá verde, também chá preto, né, esses chás mais escuros, e chocolates, por exemplo, né, tudo que for um pouco mais escuro, mais pigmentado, a gente vai tentar deixar um pouco mais afastado da refeição. Então, é uma forma da gente melhorar bastante essa absorção, a gente né, consegue manter bem e, claro, fazer boas refeições em boas quantidades desses grãos. Não adianta comer uma coisinha de nada dos grãos, porque vai ter, né, quanto menos gramas do grão a gente come, menos miligramas de ferro vai ter naquela quantidade. Então, não é só um pouquinho do grão, né, é uma boa quantidade de grão. Chimarrão também entra, né, tem bastante taninos, né, tem cafeína, então também pode assim, atrapalhar a absorção do ferro. Deixar sempre o mais distante possível das refeições principais. Eu já vou ler as perguntas, tá? Mas uma dúvida, uma questão muito clássica, né, que acontece então no consultório é as pessoas virem de outros médicos, outros nutricionistas que não entendem sobre vegetarianismo e disseram, olha aqui, tu tá com deficiência de ferro, então tu tem que passar a comer carne, ao invés de suplementar a pessoa. E aí a gente vai olhar, né, vamos olhar a tabela TACO, que é a tabela brasileira de composição de alimentos, quanto tem de ferro em 100 gramas de carne.
Por exemplo, 100 gramas de um filé tem 1,9 miligramas de ferro. 1,9 miligramas, tá? Vamos arredondar para 2 para facilitar a lembrança de vocês. 2 miligramas. 100 gramas não, o equivalente calórico de feijão, que dá mais ou menos, agora eu não lembro de cabeça, mas se não me engano é 180 gramas do feijão, tem 3, não, agora eu falei uma coisa errada, é 100 gramas mesmo de feijão, 100 gramas e 100 gramas, comparando 100 gramas com 100 gramas, 100 gramas de feijão tem 3,2 miligramas de ferro, então 1,9 na carne e 3,2 no feijão. Então, só batendo o olho, né, um com o outro, o feijão já tem mais. Tem uma teoria que até hoje não foi totalmente elucidada, assim, não está totalmente óbvio, que a absorção do ferro presente na carne, né, que seria o ferro M, que não é totalmente todo o ferro da carne que é o ferro M, ele é uma parte ferro M e uma parte ferro não M, mas esse ferro da carne ele é mais absorvível do que o ferro dos feijões. Só que essa diferença de absorção, ela é 18% do ferro presente na carne e 10% do ferro presente no feijão. Então, se a gente for fazer essa conta, mesmo com essa diferença de 18% para 10%, no saldo final, a quantidade de ferro presente, agora não vou ter a conta toda na minha cabeça, mas eu posso em outro momento postar. A quantidade final de ferro presente no feijão vai ser maior do que da carne. Então, então, esse é um ponto muito importante. Feijão tem mais ferro do que carne, ponto. Essa informação, se vocês forem procurar nos artigos, né, na TACO, é uma informação que não se pode negar, porque está escrita em todos os lugares. Essa questão da absorção, mesmo que seja um pouco menor, ainda assim o feijão fica com uma dosagem, né, uma quantidade maior. Só que quando a gente quer fazer uma correção de deficiência de ferro, a gente precisa de uma dosagem muito alta de ferro. A gente precisa, assim, no mínimo 30 miligramas, às vezes 60, às vezes até 100 miligramas por dia de ferro. Se 100 gramas de carne tem 1,9, vamos arredondar para 2 miligramas de ferro, como que a gente vai fazer uma correção se a gente precisaria, digamos, de no mínimo 30 miligramas de ferro? Então a gente teria que comer mais de 1 quilo de carne por dia, todos os dias, para conseguir alcançar o mínimo daquela quantidade de suplementação. Além disso, assim, por mais que, então eu consigo comer 1 quilo de carne, mas olha a quantidade de gorduras, de proteínas, de colesterol que tu vai estar comendo a mais, muito além do que deveria. Então, não caiam nessa de que tem que comer carne, e isso acontece muito com as gestantes, é muito triste por um lado, que assim, é um momento que a gente está muito fragilizado, assim, muito suscetível a medos mesmo, né, porque tá gerando um ser, né, no seu útero e quer que o ser tenha assim, toda a saúde do mundo, e aí vai num profissional que diz, olha, tu tá com deficiência de ferro, tu vai ter que começar a comer carne. E algumas gestantes acabam acreditando por medo mesmo, né, que falte alguma coisa. Só que então, por favor, não se enganem, tem que ser suplementado, não adianta, se quiser voltar a comer carne, é uma escolha pessoal, mas não é dessa forma que vai ser tratada uma deficiência nutricional, tá? Deixa eu ler um pouquinho do que vocês perguntaram aqui pra gente continuar conversando. Peraí. Nossa, teve bastante pergunta enquanto eu falava. Então a gente tem não sei, G. Brizard falou: a tireoidite de Hashimoto pode levar à falta de ferro em função da inflamação e que a doença gera? Não, é o contrário. Alguma resposta imunológica exacerbada do teu organismo levou o corpo a começar a brigar com a tireoide, né? Então, geralmente isso também está sendo muito relacionado com inflamações intestinais, porque no nosso intestino a gente tem várias camadas lá no nosso intestino, e a última camada eu brinco dos nossos soldados de defesa, né? Eles ficam lá apostos para qualquer coisa, qualquer inflamação, qualquer invasor, eles poderem brigar, né? Mandar embora. E se a gente está com o nosso intestino constantemente inflamado, essa camada ali de soldados, ela tá assim sempre
com muito trabalho, sempre com muita coisa para fazer, e o corpo quer tentar resolver isso, então ele começa a liberar mais e mais soldados, né, mais e mais células brancas para poder se defender. E essas células brancas, elas começam a estar assim, em tanta quantidade que elas começam a se perder, tem tanto trabalho, tanta coisa para fazer, que elas começam a querer brigar com partes do nosso organismo. Então, as doenças autoimunes, como o caso da tireoidite de Hashimoto, elas geralmente podem ter alguma relação com uma inflamação intestinal inicial. E aí o corpo então tá com essa inflamação muito presente, tá com a resposta imunológica exacerbada. Eu brinco que é tipo bêbado em final de festa, assim, né? As células brancas estão querendo brigar com alguém, e aí eles acham lá a tireoide, ficam estranhando ela e começam a lutar contra ela. Mas o que pode acontecer é a pessoa tá então com uma inflamação intestinal, e aí quando tá inflamada não entra ferro, né? Ou pode acontecer também de ela estar com assim, outra perda de ferro, né? Às vezes uma perda menstrual, alguma coisa assim, que também está fazendo com que ela tenha deficiência, mas não tem uma relação nesse sentido, porque não é a inflamação da tireoidite que está dificultando essa absorção, pode ser o contrário, tá? Insta do Emerson, cozimento. Peraí, que sem querer eu abri um negocinho, eu tenho que cuidar pra não cair meu celular. Peraí, pronto. Perdi a pergunta. Só um segundo. Aqui. Quase, pronto. Cozimento do alimento diminui a quantidade de ferro? Não. Na verdade, se vocês forem olhar nas tabelas, o alimento cru tem uma quantidade de nutrientes e o alimento cozido tem outra quantidade de nutrientes. O que aconteceu com o alimento cru, por exemplo, o feijão, né? O feijão cru e o feijão cozido. Ele absorveu água. E essas tabelas, elas são por 100 gramas. Então, se eu tinha 100 gramas de alimento cru e eu cozinhei ele, esse alimento cru ele vai inchar e ele não vai mais ser 100 gramas, ele vai ser normalmente 2,5 a mais, são 250 gramas. Só que daí na tabela tem 100 gramas do feijão cozido. Então o que está acontecendo? Está diluído, misturado com água, né? Porque o grão inchou com água e por isso parece que diminuiu os nutrientes, né? Diminuiu a proteína, diminuiu o ferro, mas na verdade não é que tenha diminuído, é porque o alimento está cozido, tá? Com mais água dentro, que nem vocês quererem comparar, por exemplo, um arroz cru com arroz cozido. Vai ter diferentes nutrientes porque entrou água ali, né? Naquele grão ele não é mais seco, ele tá molhado, tá com água dentro. Então não diminui a quantidade. Pri falou, eu não como carne vermelha, eu como frango, peru e peixe. Eu tenho anemia e gostaria de saber quais alimentos ricos em ferro. Bom, espero que eu já tenha respondido essa pra ti, né? E não é com a alimentação que a gente vai tratar essa anemia, tá? Tem que ser com suplemento. A Ana Laura botou, Nutri, quem tem deficiência de ferro sempre vai ter deficiência de ferro ao longo da vida? Existe alguma motivação? Não, assim, o que acontece? A gente tem que entender que tem a parte de consumo, e tem a parte de absorção, e tem a parte de manutenção. Se a gente tem um bom consumo alimentar, a gente está consumindo, né, aquela necessidade diária que eu comentei lá no início para vocês, por exemplo, mulheres, 18 miligramas. Eu como todo dia 18 miligramas. Beleza, então eu já tenho a primeira parte, né, o primeiro dever de casa feito, ótimo. Só que daí, se eu tô com, por exemplo, alguma inflamação intestinal, o corpo ele não vai deixar esse ferro entrar. Então eu comi as 18 miligramas e eles vai entrar e vai dar uma volta e vai embora. Então eu fiz a primeira parte do meu problema, né, da minha lição, que era comer as fontes, mas eu tô com uma inflamação intestinal e não tô conseguindo absorver. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas com síndrome de intestino irritável, doença celíaca, né, que não tratadas, né, pessoas que não trataram ainda o intestino, porque depois que a gente trata, que a gente resolve o problema da pessoa, tanto a síndrome de intestino irritável quanto a doença celíaca, ela volta a absorver, então não é para sempre. A pessoa, às vezes as pessoas se casam com seus diagnósticos, né, por exemplo, eu tenho síndrome de intestino irritável, né, sou assim para sempre. Não. Tu pode tratar o intestino dessa pessoa, desirritar esse intestino, às vezes requer mudanças de hábitos, mudanças de fontes alimentares, né, o uso muitas vezes de suplementos por um período curto ou nem tão curto assim, até a gente tratar melhor esse intestino e melhorar essa inflamação, e muitas vezes a gente consegue até zerar a inflamação, né, a absorção volta a ser normal. Mas então,
Vamos supor que essa pessoa, então, ela esteja absorvendo bem. Então, ela comeu as 18 miligramas ao longo do dia e ela está absorvendo bem e o corpo está precisando, digamos que de 10 miligramas, porque 18 miligramas é o que tu tem que consumir, mas não é o que tu vai absorver muitas vezes. Então, o corpo está lá e ele conseguiu absorver aquelas 10 miligramas, né, do dia. Aí, a gente está com estoque bom, só que a pessoa tá tendo um ciclo menstrual muito irregular e ela tá menstruando 2 vezes no mês e uma menstruação super hemorrágica, né? Ou ela tá tendo uma menstruação muito, mesmo sendo uma vez por mês, mas tá sendo muito intensa. E aí todo o estoque dela tá indo por água abaixo. Então, às vezes a manutenção, e isso é muito comum então em mulheres, né? Como eu falei, é a deficiência nutricional mais prevalente do mundo, né? Porque a gente às vezes está fazendo tudo certinho, a gente está comendo direitinho, está absorvendo direitinho, mas chega lá no fim do mês, né? Fecha o ciclo menstrual e perde grande parte pela menstruação. Nesse caso específico, muito provavelmente essa pessoa precise, a gente pode ajudar a regular esse ciclo menstrual. Existem inclusive algumas ervas fitoterápicas, né? Alguns chás, alguns suplementos que podem ajudar a regular esse ciclo menstrual e diminuir um pouco esse fluxo menstrual. Tem algumas formas mais medicamentosas, né? Por exemplo, o uso de anticoncepcional de uso contínuo ou um tipo de DIU também, né? Que também não tem menstruação. Então, vai ter que ser avaliado com a pessoa o que ela quer fazer da vida dela, né? Se ela quer usar um tipo de método hormonal ou não para não quer dizer, todos os métodos aí são hormonais para não menstruar, ou se ela quer usar uma suplementação de uso um pouco mais contínuo porque ela está tendo muita perda, se ela de repente quer testar algum fitoterápico que pode, porventura, ajudar nessa redução de fluxo, mas algumas mulheres que têm um fluxo muito intenso e que nada resolve, às vezes vão ter que ficar suplementando até a menopausa, às vezes acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é a gente suplementar até chegar no nível ideal e depois disso a gente tentar manter com a alimentação. Eu geralmente tento fazer isso nas consultas, então eu sempre tento na primeira consulta falar para a pessoa todas as formas da gente melhorar essa absorção que eu acabei de falar para vocês, então as fontes alimentares, como que a gente ajusta com vitamina C, reduz ali o café, né, faz esses ajustes necessários. E, se necessário, a gente vai suplementar e aí quando chega no nível que a gente quer, a gente retira a suplementação. Avalia depois de alguns meses, né, para ver se manteve no nível que a gente quer. Se começou a cair, a gente já retoma a suplementação e vai tentando achar um ponto de equilíbrio. Mas é muito individual, por isso que não dá pra gente querer uma prescrição pela internet, né, pelo Instagram, porque infelizmente ou felizmente, né, somos pessoas diferentes umas das outras, com, né, históricos diferentes de saúde. Então não existe uma fórmula de bolo para todo mundo. O que pode ser bom e ruim por um lado e pro outro. A Kimi perguntou: tem algum problema deixar de molho por 24 horas? Não tem problema, pode deixar, cuida para não estragar só. É verdade que tomar chá durante a refeição ou café após a refeição inibem a absorção, não a retenção. Assim, a absorção, acabei de comentar isso. Os chás, se forem chás claros, não vão atrapalhar, mas chás mais pigmentados, né, mais ricos em cafeína, podem nos atrapalhar, sim. A Nana perguntou na preparação, na hora do consumo, acho que já respondeu, né, porque ela botou, ok. Sim, vai ficar gravada a live. Laticínios atrapalham a absorção, como eu falei pra vocês. Então, não incluir laticínios com as refeições principais. Qualquer chocolate, o nibs de cacau também, né? O cacau em si, ele tem taninos que atrapalham essa absorção. Vamos ver o que mais. Quantos de grãos? Então, quanto? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Se a gente for pensar, e assim, não é só os feijões que tem ferro, tá? Por exemplo, o arroz integral tem uma boa quantidade de ferro, o arroz branco já tem bem pouquinho. Então, a gente vai tentar fazer uma escolha assim, alimentar ao longo do dia mais integral possível, porque os alimentos integrais realmente têm mais ferro. Vai usar sementes, né? Vai usar os feijões.
Mas, então, é uma alimentação variada, né, com essas boas fontes. E o quanto, eu diria assim, de uma maneira geral, tipo, que eu mais calculo para os meus pacientes é entre 100 e 200 gramas de leguminosas por refeição, em geral. Então, para uma média, assim, mas isso depende muito do restante do que a pessoa come, né? Se ela daqui a pouco não tem outras boas fontes, talvez a gente tenha que aumentar a quantidade, mas eu não tento... A gente tem que pensar que o alimento, ele não é um único nutriente, né? Ele é um composto com milhares de nutrientes, milhares de... tem uma sinergia muito grande com outros alimentos, outros nutrientes. Então, não é como se fosse um suplemento, né? Tem que tomar uma cápsula por dia e tá resolvido. Não, é se alimentar bem ao longo do dia e geralmente a gente alcança bem as nossas necessidades nutricionais, não só de ferro, como de proteínas mesmo, né? De zinco, de carboidratos, de cálcio. Então, a gente tem... hoje a nossa live é sobre ferro especificamente, mas a gente tem que pensar que não existe um alimento que é só ferro, né? Ele tem várias outras coisas. Mas espero que eu tenha te ajudado a ter uma ideia, né, de servir um prato bem feitinho. A Carla colocou: quanto tempo depois da refeição posso consumir o chá preto, por exemplo? De preferência depois que a digestão já foi feita. Cada pessoa tem um período de digestão, por isso que eu falei 1 hora, mas, por exemplo, se tu comeu uma quantidade gigantesca de comida, talvez tu vai demorar 2 horas para digerir. Ou se tu comeu pouquinho, talvez tu demore 40 minutos para digerir. Então, não tem um número exato. Eu falo que pelo menos 1 hora realmente seria um bom tempo de espera, mas às vezes 2 horas pode ser melhor ainda. Mas, então, quanto mais longe das refeições, melhor, tá? Ora Pronobis é uma boa fonte de ferro? Mais ou menos. É que o que aconteceu com a Ora Pronobis, que ela tá assim super, né, na moda, enfim, o pessoal achando que ela é maravilhosa e milagrosa, eu acho que ela é uma folha muito legal, né? Mas a questão é que fizeram os estudos com ela desidratada. Qualquer alimento desidratado, ele fica concentrado em nutrientes. Assim como teve uma pessoa que perguntou do feijão cru e cozido, né? Então, quando a gente está hidratando, botando mais água, a gente está diluindo aqueles nutrientes com água. Agora, se a gente está desidratando, tirando a água, a gente está deixando aquilo na forma de pó, a gente está deixando os nutrientes mais concentrados. Só que como que a gente vai consumir pó de Ora Pronobis, né? A gente não vai conseguir comer ali 100 gramas, né, de Ora Pronobis em pó. Então, normalmente se vai consumir ela em folha, vai comer ali uma meia dúzia de folhas, né, que não vai dar um volume grande, então logo não vai ter tanta quantidade de ferro ali no total. E também se estiver comendo em pó, vai conseguir colocar uma colheradinha ali numa batida, numa vitamina, né, vai daqui a pouco querer tomar em cápsula, mas vai tomar 3, 4 cápsulas por dia. Então não é muito relevante, porque a quantidade que a gente vai comer não chega a se fazer uma grande diferença. Mas eu acho uma folha super legal, né, uma folha que brota em qualquer lugar, é super assim, regional, né, do Brasil, então é uma forma da gente incluir folhas na alimentação, mas não é a fonte de ferro mais confiável. Uma fonte de ferro, tudo que é desidratado, então, tem bastante nutrientes concentrados. Então, lembre-se de outra coisa que vocês podem, assim, caprichar na alimentação, que é temperos. Temperos desidratados, né? Assim, por exemplo, salsa desidratada, coentro desidratado, ou fresco também, mas o desidratado ele tá mais concentrado, porque tirou o líquido, né? Tirou a água. E aí ele tá muito concentrado em nutrientes. Então, às vezes, colocaria uma colheradinha de algum temperinho desidratado, a gente está aumentando bastante, inclusive, o teor de nutrientes daquela refeição. Então, vale a pena caprichar nos temperos. Os temperos também têm um potencial antioxidante maravilhoso. E a mesma coisa da Ora Pronobis, então um pozinho dela numa vitamina, né, em alguma coisa sempre vai ser legal, mas a gente não pode pensar que ela vai ser a nossa fonte de ferro, porque, né, não vai enjoar em algum momento também de botar o pozinho na vitamina. Então tá. A Pri falou então que bom que não precisa voltar a comer carne. A Carla: leite vegetal também inibe a absorção do ferro. Se for o leite vegetal enriquecido com cálcio, desses, né, industrializados, aí a quantidade de cálcio que tem ali é muito semelhante à que teria num leite de vaca. Então, sim, pode atrapalhar um pouco.
Aí a gente tenta não consumir junto com as fontes de refeições principais. Então, até é esquisito se for pensar, né? Eu vou comer arroz, feijão e tomar um copo de leite. Não faz sentido, não parece normal, assim, né? Assim, intuitivo. Agora, eu vou acordar de manhã e vou fazer um leitinho com canelinha, né? Vou fazer um mingauzinho com aveia, com frutinhas, combina mais. Então, é intuitivo. Se vocês forem pensar, as pessoas às vezes me procuram dizendo, eu tô com medo de estar comendo errado, né, de estar errando aqui nas escolhas. Se a gente voltar pro básico, quanto mais pro básico a gente for, mais correto está, na verdade, porque o que bagunçou, né, se a gente for pensar assim, de uma maneira mais antropológica, o que bagunçou a nossa alimentação? Foi a Revolução Industrial, a vinda dos alimentos processados, prontos para a gente comprar e comer, porque quem está vendendo não está se preocupando com a nossa saúde. Eu sempre falo isso para os pacientes. Quem está vendendo está se preocupando em vender mais. Então, quanto mais gostoso, palatável for aquilo, melhor. Então, quem inventou o hambúrguer, né, assim, a carne com queijo, com maionese, com pão branco, tava querendo que tu comesse 5 hambúrgueres, se possível todos de uma vez só. Então, tudo que foi industrializado, tudo que foi processado, que não é mais o alimento original, a gente desconfia, né, se aquilo ali tá fazendo bem pra gente. Mas alimentos assim, arroz, feijão, fruta, verdura, né, sementes, não é o nosso problema, tá? Então, vamos lá. Fabiana, isso aconteceu comigo quando eu estava grávida e eu acreditei, me arrependo muito. Há 25 anos a gente não tinha tanta informação como hoje sobre o vegetarianismo. Sim, super. E assim, a gente não se culpar também, né? Que a gente sabe que cada coisa que acontece com a gente tem um motivo, era numa época que a gente não tinha tanto conhecimento, então faz parte agora, sempre daqui pra frente, né? Quando qualquer coisa também que acontece com um paciente meu, assim, que a gente tá vendo a pessoa, olha só, me falaram tal coisa, eu tava fazendo errado, ou não me deram o suplemento certo, bom, aquela pessoa não sabia também, provavelmente ela queria ter o bem, ela só não sabia, ela tentou falar do jeito que pra ela fazia sentido. E por isso a gente vai se atualizando, e acho que é por isso tão importante e tão escasso na ciência, né, e na área da saúde, a humildade, assim, da gente, isso aqui não tá vindo pro lado certo, eu vou ter que fazer de outro jeito, ou olha, estudei uma coisa nova, isso aqui agora tá aparecendo, né, pelos estudos, enfim, que é mais promissor, mas faz parte. Na gestação é muito importante suplementar ferro, assim, já iniciar, se possível, a gestação com um estoque muito bom de ferro e seguir com uma boa suplementação, porque a demanda de ferro, imagina, eu sempre falo para os pacientes, imagina, de uma célula tu vai formar um bebezinho de mais, né, normalmente mais de 3 quilos. Ele precisa de todos os nutrientes do mundo para crescer, então tá vindo tudo de ti, da tua alimentação, do teu organismo. Então, da onde ele tá tirando toda essa quantidade de ferro? Né, do nosso estoque. Então tem que ter um estoque gigantesco e realmente é muito, muito comum chegar no final da gestação assim, zerada, na metade da gestação ou no início da gestação, zerada de ferro. Então por isso tem que manter uma suplementação bem alta e bem constante para chegar no final da gestação com um bom estoque, porque depois que o bebê nasce ainda tem mais outra demanda, que é primeiro a perda menstrual, não, a perda de sangue normal do pós-parto, né, que geralmente perdura ali por pelo menos uma semana ou 2. Também tem a demanda nutricional pela questão da amamentação, né, e tem a reposição do próprio estoque da mãe, que já acabou ali abaixo de 0 normalmente. Então é bem importante às vezes manter até a suplementação no pós-gestação. A deficiência de ferro, só para vocês saberem, na gestação, ela aumenta o risco de parto prematuro, aborto espontâneo, pré-eclâmpsia, que mais baixo peso do bebê ao nascer, e no pós-parto aumenta risco também de depressão pós-parto, a queda de cabelo, que é comum, né, pela mudança hormonal, pode estar acentuada em função também da deficiência de ferro, o sono, o cansaço, que já são tradicionais, né, normais no pós-gestação, em função do bebezinho que está ainda conhecendo o mundo e acordando em todos os momentos.
pioram, né? Porque a deficiência de ferro pode estar muito acentuada. Então, não tem por que a gente negligenciar esse nutriente tão importante, tá? Vamos ver aqui pra gente se encaminhar. Faltam 3-4 minutinhos para terminarmos. A Joara colocou: acredito que o melado de cana tem uma ótima absorção de ferro. Foi a única fonte de origem vegetal que eu notei diferença nos exames. Eu posso consumir. Tem algo a dizer? Realmente, o melado de cana tem uma ótima quantidade de ferro. Só que ele é um tipo de açúcar, né? Então, às vezes a gente conserta uma coisa e bagunça outra. Então, é legal a gente não ser nossa única fonte de ferro. Mas sim, se a pessoa está precisando daqui a pouco ter um aporte de carboidratos um pouquinho aumentado, né? Faz daqui a pouco muito exercício, a gente pode usar o melado de cana como uma forma de já repor esses dois nutrientes importantes, o ferro e o carboidrato. Agora, se é um paciente que está querendo daqui a pouco emagrecer, que a gente vê nos exames que está com um consumo de carboidratos mais excessivo, eu não indicaria o melado de cana como uma forma de fonte de ferro, porque daí a gente arruma uma coisa e a pessoa, né, tá atrapalhando em outra, né? O melhor horário para tomar a suplementação de ferro é sempre de barriga cheia, para não dar incômodo, porque o ferro em jejum, apesar de ser melhor para absorção, o ferro em jejum, ele dá muita náusea, enjoo, azia. Então a gente quer que a pessoa, né, fique bem com a suplementação. Então, o melhor que seja de barriga cheia. Precisa trocar a água do molho dos grãos? Se for deixar mais de 8 horas, eu diria que sim, né? Senão vai estragar, essa água começa a apodrecer ali. Então, pessoas que gostam de deixar, por exemplo, 24 ou 48 horas, tem que ir trocando a água, senão vai estragar, tá? Não precisa deixar o arroz integral de molho, tem pouco fitato. Se quiser deixar para facilitar até o cozimento, pode deixar, mas não é necessário, tá? Ferro para a gravidez. Então, como eu falei já sobre a gravidez, é bem importante. E um café da manhã rico em ferro. Bom, a gente tem que pensar que a gente também precisa do cálcio. Então, como eu falei para vocês, o cálcio e o ferro, eles brigam na absorção. E quem ganha é o cálcio. Então, a minha sugestão é que a gente capriche nas fontes de ferro no almoço e no jantar. E deixe as fontes de cálcio mais para os lanches. Mas, se porventura tu quiser inverter isso, a gente pode pensar justamente ali, por exemplo, no melado, né? Que a outra pessoa falou, que eu perdi o nome dela ali. Perdi aqui, ó. A Joara falou então que o melado, né, tem uma boa quantidade, é verdade. Então daqui a pouco a gente pode fazer, eu tenho uma receitinha até que eu gosto bastante, que é melado, tahine e banana misturadinhos com um pouquinho de aveia, chia. Então são alimentos que têm uma quantidade de cálcio e também tem uma boa quantidade de ferro, então fica uma misturinha bem legal. Dá pra fazer esses mesmos alimentos na forma de vitamina, joga tudo no liquidificador com um pouquinho de água. Então, acho que é uma forma legal. Dá pra fazer, por exemplo, também um panquequinha de aveia com chia, né? E aí daí rechear, então, com uma bananinha picada e um pouquinho de melado, né? E a gente, só que, como eu falei, tem que investigar o quanto essa pessoa pode e deve e quer comer melado nas refeições. Mas eu acho que usando um pouquinho também não vai fazer mal nenhum, tá? Estamos então encerrando. Eu agradeço muito a participação e a interação de vocês. Eu vou deixar gravada essa live, então, para quem precisa ver, se vocês quiserem encaminhar para alguém que precise também ver. E agradeço muito. Agora, na quinta de manhã, às 7h28, eu vou estar aqui para o Café com a Nutri, em que a gente vai falar sobre como o vegetarianismo mudou a minha vida. Eu vou contar a minha história pessoal e eu vou adorar se vocês puderem participar para contarem as histórias de vocês, né? A gente vai trocando essas informações, o quanto é maravilhoso, né, na minha opinião, esse estilo de vida, essa alimentação. Então, boa noite para todos e todas, um beijo e até mais!